A doutora Sandra me mandou uma mensagem há pouco dizendo que, infelizmente, ainda não chegou em casa para conseguir participar hoje. Mandou um grande beijo para o doutor André, agradeceu aí a participação dele e a disponibilidade. Lógico que hoje é um dia um pouco atípico, né, porque é feriado, mas não é feriado, mas, de qualquer forma, a gente está gravando a apresentação do doutor André, nosso querido amigo, corintiano, nefrologista, assistente do povo. E a ideia é falar de um tema bastante complexo, né, para quem não faz a especialidade, e tentar decifrar isso um pouquinho para os clínicos e mostrar que nem tudo que dá procedimento urinário é infecção urinária. Então, eu acho que é com esse olhar aí que ele vai fazer a sua apresentação. Querido André, a palavra está com você e uma boa apresentação. Obrigado, Veronese. Então, agradecer a oportunidade, começar uma aula aí tentando manter o nível, sendo que o nível tem sido altíssimo das outras aulas, então vamos esforçar aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Então, assim, glomerulopatia na emergência, até mudei o título aqui para uma abordagem sindrômica. Eu vou falar isso a aula inteira, eu acho que no momento em que eu entendi que a abordagem sindrômica é o caminho mais fácil, foi quando eu comecei a conseguir lidar com glomerulopatia um pouco melhor. E acredite ou não, eu só fui ter esse insight, essa visão quando eu estava na residência de nefro. Então, quero tentar fazer com que os outros colegas não passem pelo que eu passei, de ter medo dessa patologia, de, às vezes, ficar inseguro. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, assim, é uma aula, glomerulopatia é um tema extenso, é impossível falar em uma aula só, são muitas hipóteses, são muitas síndromes e são muitas etiologias. Falar de cada etiologia não está no escopo da aula. Aqui o que eu quero é aprender, principalmente, a identificar, não deixar passar batido casos de glomerulopatia, especificamente no contexto de pronto-socorro. Saber identificar, especialmente, casos graves, né? Então, glomerulopatia é uma doença que é manejada majoritariamente no ambiente ambulatorial, mas, eventualmente, existem casos graves que precisam de uma conduta na urgência mesmo. As glomerulopatias têm as suas síndromes têm complicações, então a gente tem que saber identificar e tem que saber tratar. E tem que saber também iniciar o tratamento prontamente. Nem sempre a gente vai conseguir esperar o especialista. Na verdade, muitas vezes, se a gente for esperar o especialista, a gente vai estar comendo bola, né? Então, ainda mais no SUS, em que o nefrologista nem sempre está presente, o clínico tem que saber identificar e tratar quando tem essa necessidade, essa urgência. Então, por que glomerulopatia na emergência? Existem casos graves, existem urgências nefrológicas relacionadas a esse grupo de doenças, então a gente tem que saber. É uma causa de injúria renal aguda, então, dentro de qualquer injúria renal aguda, a gente tem que, pelo menos, pensar se essa injúria renal aguda pode estar sendo causada por uma glomerulopatia. É um grupo de doenças que está associado a doenças sistêmicas, doenças infecciosas, está relacionado a muitas medicações, então pode ter glomerulopatias secundárias a infecções, e também, eu acabei não botando aqui, mas muitas doenças oncológicas também têm uma relação com glomerulopatia. Então, como eu já falei, pode ter complicações graves e ameaçadoras à vida, especialmente se não identificadas e tratadas prontamente. E a terceira causa de DRC no Brasil. Frequentemente negligenciado, tenho certeza que a gente subdiagnostica esse tipo de doença. Então, aqui, pensando em causas de IRA, temos várias causas aqui, muitas muito bem conhecidas, mas a glomerulopatia está aqui presente, então a gente precisa lembrar dela. Esse é o primeiro passo, lembrar dessa possibilidade. Então, para a gente poder começar a compreender essa patologia, é praticamente impossível sem a gente ter uma noção histológica e histopatológica básica, tá? Vou tentar ser bem objetivo nessa parte, que eu sei que é uma coisa um pouco cabeluda aí para quem não está acostumado, mas a ideia é simplesmente entender essa ultraestrutura, essa estrutura tridimensional que é o glomérulo, tá? Então, aqui a gente tem um esquema de glomérulo, e de fora para dentro a gente tem a cápsula de Bowman, a célula epitelial parietal, que é esse grupo de células aqui, o espaço de Bowman, onde cai o ultrafiltrado, tá? Então, o sangue passa no lumen capilar, ele vai ser filtrado e vai cair no espaço de Bowman. Esta célula, extremamente importante, é a célula epitelial visceral, também conhecida como podócito. Então, célula epitelial visceral e podócito são sinônimos. Depois vem a membrana basal e a célula endotelial.
E para manter a estrutura tridimensional organizada e sustentada, a gente tem as células mesangiais, são como o esqueleto do glomérulo. É bem sucinto mesmo, só para a gente dar uma pincelada nisso daí. Uma coisa que é importante entender, a gente vai falar um pouquinho de síndrome, se a gente está falando de podócito, se a gente está falando de afecções, doenças que atingem o podócito, a gente vai ter marcadamente proteinúria. Doenças que acometem a célula endotelial, então, onde passa o sangue, você vai tender a ter hematúria. Nem sempre isso é tão claro e tão preto ou branco dessa forma, mas basicamente é isso que a gente tem que entender, tá? Para ficar uma coisa mais palatável, essa aula vai ser baseada em 2 casos clínicos, são casos clínicos que eu me deparei ao longo da vida aí como nefrologista, e que são bem ilustrativas, são pacientes que deram entrada no pronto-socorro, então a gente consegue iniciar a discussão dessa forma. O primeiro caso é uma mulher de 26 anos, sem nenhum antecedente pessoal, com uma queixa de duração de febre, mal-estar e dor no corpo há 10 dias. Por conta desses sintomas, ela procurou um pronto-socorro próximo à sua residência. Como o Dr. Veronese já falou, solicitaram aquela boa e velha urina 1 e fizeram o diagnóstico de ITU. A paciente não tinha disúria, ela não tinha Jordano positivo, nem outra coisa que sinalizasse, mas eles fizeram o diagnóstico de ITU, puramente por conta de alterações de sedimento urinário, passaram ciprofloxacino para a doente, por 5 dias, obviamente, os sintomas não melhoraram, e ela veio ao pronto-socorro da Santa Casa, onde todo mundo sabe lidar com glomerulopatia, e aqui a gente resolveu fazer uma investigação um pouco mais profunda. A paciente, no exame físico, estava em bom estado geral, um pouquinho hipocorada, eupneica, parte cardiovascular um pouco hipertensa, 150%, uma paciente jovem, sem comorbidade, sem antecedente de hipertensão. Na parte pulmonar, tinha um murmúrio vesicular reduzido em ambas as bases e um edema discreto, uma cruz em 4. Resolvemos fazer uma screening laboratorial, veio uma creatinina de 1,5, uma ureia de 70, realmente ela estava hipocorada e realmente tinha uma anemia, normo, eu não botei aqui, mas era normo. O leuco dela era um leuco sem desvio, e na urina 1, 2 cruzes de proteinúria, 3 cruzes de hematúria e leucocitura. Tá? Então, por conta dessas alterações, o paciente foi colocado para dentro, a gente viu que ela tinha uma injúria renal aguda, que tinha algumas coisas que estavam esquisitas, optamos por pedir uma ultrassom de rins e vias, principalmente para tentar entender se essa alteração aqui era aguda ou crônica. E veio um rim de tamanho normal, com ecogenicidade e relação córtico-medular preservada, sem nenhum sinal de dilatação. Então, assim, esse slide é mais uma provocação, que às vezes a gente se depara com uma creatina de 1,5 e acha que é uma alteração discreta na creatinina, é o que a gente às vezes ouve, muitas vezes ali passando visita, a creatinina veio tocada. Então, assim, é só para a gente entender que, na verdade, a relação entre a creatinina e a filtração glomerular, na verdade, é uma curva exponencial. Então, perceba que aqui, a taxa de filtração glomerular aqui na horizontal, se a gente for de 0 a 4, a gente vai sair de 120 para, assim, uma queda brutal de filtração glomerular, talvez próximo aqui dos 30. Então, para variações de creatinina dentro da faixa de normalidade significa uma grande queda de filtração glomerular, ao passo que variações de creatinina, por exemplo, de 8 para 12, representam uma queda de taxa de filtração glomerular não tão importante. Se a gente pensar que uma paciente jovem deve ter uma creatina basal em torno de 0,7, 0,8, está com 1,5, é uma alteração bem significativa, tá? Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma iricadigo 2, hipertensão, hematúria e proteinúria. Então, o primeiro passo para não comer bola diante de uma glomerulopatia é lembrar que as glomerulopatias existem. Então, pode ser uma glomerulopatia? Sim, pode ser uma glomerulopatia. E aqui é um momento crítico em que muitas vezes a gente acaba se confundindo. Eu me confundia quando era interno, eu me confundia quando era residente de clínica, por quê? No momento em que a gente pensava em glomerulopatia, a gente dava um pulo e começava a pensar nefropatia membranosa, IgA, granulomatose de Weggers, síndrome nefrótica, aí começa a misturar síndrome com diagnóstico etiológico, doença de lesões mínimas, membrana proliferativa, nefrite lúpica, vasculite, síndrome de Budapest, síndrome nefrítica. Aqui é geralmente o momento em que a gente entra em desespero e começa a cometer erros, tá? Então, assim, a gente tem que manter a calma e utilizar a abordagem sindrômica. Essa é a melhor maneira da gente sair dessa cilada, tá? Então,
entendendo melhor quais são as síndromes glomerulares, ou seja, como que elas se apresentam clinicamente. Então, elas podem ser assintomáticas, o paciente pode ter uma proteinúria discreta, subnefrótica, pode ter uma hematúria discreta, microscópica, ele pode ter uma hematúria macroscópica e episódica, tá? Que é um pouco menos comum, mas pode acontecer, muitas vezes desencadeados por processos infecciosos, de faringoamidalites e coisas do tipo, e ele pode ter duas das principais síndromes, que são a síndrome nefrótica, caracterizada por uma proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas, hipoalbuminemia, edema, hipercolesterolemia e lipidúria, e a síndrome nefrítica, que você vai ter oligúria, disfunção renal, hematúria, pode sim ter proteinúria, mas geralmente subnefrótica, pode sim ter edema, mas é um edema não tão importante. Aqui a gente vai ter um pouco de hipertensão, e a síndrome nefrítica, na sua forma mais agressiva, ou seja, em que você tem uma perda de função renal de dias a semanas, você vai chamar de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Talvez essa seja a entidade que, no contexto de pronto-socorro, tenha sua maior relevância, tá? Então, a gente vai destrinchar isso com um pouquinho mais de calma. E por que a abordagem sindrômica? Perceba que a síndrome nefrótica, a síndrome nefrítica, elas podem estar presentes, então, nas mais diferentes etiologias, tá? E existem algumas etiologias, por exemplo, o GES, que é uma glomerulosclerose segmentar focal, em que você tem um predomínio nefrótico, mas você tem um componente nefrítico também. Então, tentar acertar aqui logo de cara é praticamente impossível. E quando eu digo praticamente impossível, vocês vão entender que nefrologistas não conseguem acertar. Então, o clínico, se ele for tentar pensar nisso no primeiro momento, ele vai quebrar a cara, tá? Aqui só para a gente caracterizar um pouquinho mais. Então, síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. Síndrome nefrótica tende a ter um curso um pouco mais insidioso. O paciente começa a ter edema, o paciente vai procurar uma atenção primária, vão falar que ele tem uma insuficiência cardíaca, vão falar que ele está com um problema no fígado, vão começar a dar diurético, ele vai tentando tratar, não consegue, e aí depois de um tempo ele chega no pronto-socorro, numa situação um pouco mais grave, ou eventualmente já com algum tipo de disfunção renal consequente a isso. Já na síndrome nefrítica é um quadro mais abrupto. O paciente inicia a síndrome nefrítica, ele começa a se sentir mal e procura pronto-socorro em dias ou semanas, tá? O edema na síndrome nefrótica é marcante, embora, assim, é característico e, inclusive, está dentro do critério diagnóstico. Na síndrome nefrítica, você vai ter um edema, sim, você pode, sim, ter edema, mas ele não é marcante. Pressão arterial na síndrome nefrótica tende a ser normal, enquanto que na síndrome nefrítica tende a ter hipertensão. Proteinúria é marcante na síndrome nefrótica, proteinúria acima de 3,5 gramas. Na síndrome nefrítica pode, sim, ter proteinúria, mas não é o que marca o quadro. A hematúria pode acontecer na nefrótica, quando acontece é uma hematúria não tão importante, mas ela acontece como extremamente característica de síndrome nefrítica, inclusive faz parte do diagnóstico sindrômico dela. Pode ter cilindros hemáticos na síndrome nefrítica, e geralmente nas síndrome nefróticas elas não estão presentes. E a albumina, que na síndrome nefrótica é marcadamente reduzida, na síndrome nefrítica pode sim estar um pouquinho reduzida, mas muitas vezes vem normal também. Então, voltando à nossa paciente. Então, hipertensão, hematúria, perda de função renal, síndrome nefrítica. Então, estamos diante de uma síndrome nefrítica. Entender isso é fundamental para a gente poder tratar essa doente. Dentro do contexto de síndrome nefrítica, você pode ter uma disfunção renal leve até grave, você pode ou não ter proteinúria, você pode ou não ter dismorfismo eritrocitário. Dismorfismo eritrocitário, ele é um marcador de hematúria de causa glomerular. Então, se você tem um dismorfismo eritrocitário, essa hematúria é de causa glomerular. Se você não tem dismorfismo eritrocitário, você não consegue descartar glomerulopatia, tá? Porque ele não é tão sensível, mas ele é específico. E agora sim, se você tem uma síndrome nefrítica com perda rápida de função renal, você tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. E esse é o diagnóstico da nossa doente. Então, aqui, não quero entrar em detalhes de patologia, mas o que está acontecendo com esse glomérulo? Você tem um tufo glomerular completamente esmagado, entrando em isquemia. E por quê? Porque no espaço de Bowman, onde deveria ter ultrafiltrado, deveria ter o filtrado urinário, o que você tem é uma proliferação celular. O que aconteceu aqui? Alguma célula extravasou e começou a se multiplicar. Isso vai crescendo e esmaga o glomérulo. Esse glomérulo entra em isquemia, esse tecido aqui
é substituído por colágeno e isso vira um glomérulo colagenizado. E por que isso é uma urgência nefrológica? Esse processo entre o início do crescente e a colagenização do glomérulo como um todo é um processo de dias a semanas. Então, é uma urgência nefrológica. Então, aqui, só pormenorizando um pouquinho mais essa parte de fisiopatologia, então você tem aqui um glomérulo, capilar, célula endotelial, membrana basal, célula epitelial visceral, espaço de Bowman e célula epitelial parietal. Por algum insulto, geralmente um insulto endotelial, um insulto em membrana basal, você cria um processo inflamatório e um macrófago, que não deveria ir para o espaço de Bowman, ele consegue passar por esse endotélio, passar pela membrana basal, acha um espacinho no clodócito e cai aqui nessa região. Ao chegar aqui, ele vai desencadear um processo inflamatório, ele vai começar a ter uma proliferação celular, vai começar a se multiplicar, vai liberar interleucina 1, vai começar um processo inflamatório. E agora, o espaço de Bowman, onde deveria ter apenas ultrafiltrado, agora o que a gente tem é uma proliferação celular. E aí, essa célula azul representada aqui é um fibroblasto, começa a recrutar fibroblasto, que vai começar a fazer uma deposição de colágeno, e esse glomérulo vai se perder, ele vai virar uma cicatriz, virar um glomérulo colagenizado. A gente precisa interromper esse processo. É importante entender que a crescente celular, ela é reversível. A crescente colagenizada, ela é irreversível. Aqui não tem mais o que fazer. Tá? Então, só para esquematizar mais uma vez, isso é um glomérulo normal. Tá? Então, perceba que as alças capilares estão abertas, a gente tem uma espessura da alça capilar semelhante à espessura da parede tubular, a gente tem 2 células por tufo glomerular, a gente tem um glomérulo com sua estrutura totalmente preservada. E aqui essa coisa terrível, que é um crescente, o glomérulo está aqui, isso é o tufo glomerular, você tem invasão de neutrófilo, você tem hipercelularidade endocapilar, você tem hipercelularidade no mesanjo, que é essa região mais central, você tem essa proliferação horrível aqui, e esse glomérulo está morrendo, tá? Então a gente precisa agir. Então, glomérulo nefrite rapidamente progressivo, esse é o nosso diagnóstico. O diagnóstico sindrômico, ele é clínico. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça com good pasture, nefrite lúpica, a gente tem que quebrar a cabeça reconhecendo a síndrome, e aí sim, a gente vai pedir exames complementares, a gente vai lembrar das doenças sistêmicas que estão associadas com a glomerulonefrite rapidamente progressiva, que são as vasculites relacionadas à síndrome de good pasture ou doença do anticorpo antimembrana basal glomerular, lúpus eritematoso sistêmico, endocardite infecciosa, e aqui pode entrar também crioglobulinemia, nefropatia da IgA, então, hipóteses etiológicas são várias, tá? Mas é importante a gente diagnosticar a síndrome. Então, os exames complementares, geralmente a gente pede FAN, C3, C4, ANCA, anticorpo antimembranazal um pouco menos disponível, mas se a gente tiver disponível, a gente pede, hemocultura, crioglobulinos também é um pouco menos disponível, mas se a gente tiver disponível, a gente pede. Sempre lembrar de fazer o ultrassom de rins e vias para ver se esse rim é crônico ou agudo, tá? E o tratamento? O tratamento pode e deve ser iniciado antes do resultado da biópsia. Não dá para esperar o resultado de biópsia. A gente vai ficar com os glomérulos colagenizados, a gente vai perder função renal. Então, o que a gente vai fazer? Reconhecer o caso. Fez o diagnóstico sindrômico. Descartar a infecção. Profilaxia com ivermectina e vai fazer pulsoterapia com metilprednisolona. 1 grama dia por 3 dias. E, complementar a isso, a gente pode avaliar a possibilidade de realização de plasma-febres. Isso é em casos selecionados. Hoje em dia, a gente tem 2 principais indicações. O vasculite com hemorragia alveolar ou IH grave, que eles caracterizam como uma creatina acima de 5,7, e a síndrome de good pasture com hemorragia alveolar. Depois dessa fase aqui, que é a fase mais importante para a gente não deixar esse paciente perder o rim, a gente vai sim complementar a imunossupressão com ciclofosfamida, ou microfenolato, ou microrituximab. A partir daqui, provavelmente esse paciente vai estar sendo manejado por um nefrologista. Então, a gente vai, provavelmente, vir até o pulso de metil e pedir ajuda. É isso que a gente tem que ter na cabeça. E aí, já que a gente está falando de chamar o nefrologista, qual é o papel da biópsia renal? A biópsia renal, na verdade, é fundamental, tanto na síndrome nefrítica, quanto na síndrome nefrótica, mas ela fica para um segundo momento. Então, ela complementa o diagnóstico, ela vai me dar, em mais de 90% das vezes, o diagnóstico etiológico, então eu vou ter nome e sobrenome dessa doença. Ela vai me dar uma informação importante, que é o valor prognóstico. Às vezes esse paciente pode ter passado por muitos serviços, demorou para fazer o diagnóstico, ele já pode ter um grau de cronicidade muito alto, em que não vale a pena eu imunossuprimir, expor ele a um tratamento tóxico, se esse rim já está perdido. Então, ela é indicada quase sempre diante de síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. A regra
na síndrome nefrótica, na síndrome nefrítica em adulto, é indicar biópsia. A gente não indica em exceções. E por que ela é tão importante? Acho que essa aqui é o mais importante. Ela muda a conduta em 2/3 dos casos. Então, é fundamental. Só para ilustrar a importância da biópsia renal, isso aqui é uma análise retrospectiva de 205 pacientes, por um período de 4 anos, em que foi feita uma documentação das suspeitas diagnósticas desses nefrologistas experientes, e foi comparado com os resultados encontrados nas biópsias. E o que a gente viu? Que a biópsia foi diagnóstica em 92% dos casos, o nefrologista tinha acertado o diagnóstico antes da biópsia em 65% dos casos. Então, 35%, 1/3 dos casos, o nefrologista estava completamente equivocado na hipótese etiológica dele. Então, mais uma vez, por isso da importância do diagnóstico sindrômico. Uma outra importância, especificamente agora rapidamente progressiva, são as informações que a imunofluorescência vai nos dar. Então, a glomerulonefrite rapidamente progressiva tem o seu diagnóstico muito baseado na imunofluorescência, em que a gente vai ter principalmente 3 padrões de imunofluorescência. Então, para imunofluorescência, você pega a biópsia renal, você pega lá o glomérulo, e você vai pingar um corante específico para algum subtipo de imunoglobulina ou para um subtipo de complemento. E você tem alguns tipos de deposição. Você pode ter uma glomerulonefrite paucimune, em que você não vai ser uma imunofluorescência negativa. Então, não vai corar IgG, não vai corar IgM, não vai corar IgA, não vai corar C3, nem C4, não sei o quê. Então, você tem aqui uma glomerulonefrite paucimune. Isso é muito sugestivo de vasculite ancarrelacionada. O outro extremo é o padrão linear, em que você vai corar de forma linear todo o glomérulo. Então, você vai ter isso é muito sugestivo de síndrome de Goodpass, ou doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. E quando você tem um padrão granular, você vai ter uma glomerulonefrite por imunocomplexo. E aqui, você tem um grupo grande de glomerulonefrites por imunocomplexo. Tá? Eu não quero entrar muito nisso aqui, eu acho que isso aqui já não é tão específico e tão importante para o clínico, mas dentro desse grupo aqui está pós-infecciosa, nefrite lúpica, crioglobulinemia, endocardite infecciosa, nefropatia da IgA. Tá? Então, a imunofluorescência tem um papel importante. Então, voltando ao nosso caso, glomerulonefrite rapidamente progressiva, foi descartada a infecção, fizemos um pulso de metil, pedimos ajuda para o nefrologista, após uma semana positivou FAM, positivou anti-DNA, tinha consumo de C3, C4, na pericroscopia óptica tinha uma glomerulonefrite crescente, ou seja, era mesmo rapidamente progressiva, tá? E essa aqui era a imunofluorescência dela, então tem um padrão bem interessante, que é o padrão full house, que é super característico de nefrite lúpica, proliferativa. Então, por que full house? Porque cora 3 imunoglobulinas e 2 complementos. Então, uma trinca e um par. Isso é extrapolado do Poker, tá? Então, o diagnóstico etiológico desse paciente, você viu que o diagnóstico etiológico só vai ter a sua importância lá na frente, depois que a gente já fez todo o manejo inicial desse doente. Agora ela está na mão do nefrologista e ele vai realizar a indução para nefrite lúpica com ciclofosfonida ou mesmo com micofenolato. Tá? Bom, esse é o primeiro caso, se alguém quiser interromper, se tiver alguma dúvida. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, a minha ideia é meio rápido mesmo, porque senão ela vai ficar muito extensa. Indo bem, André, indo bem. Se alguém tiver Beleza. Interromper, mas estamos acompanhando bem. Beleza, então vamos lá. Então agora o caso clínico 2. Um paciente do sexo masculino, 21 anos, tinha antecedente uso de drogas injetáveis, paciente etilista, um paciente bem padrão Santa Casa. Da entrada pela emergência, a queixa dele era edema de membros inferiores há 1 mês e uma dispneia de início súbito a 1 dia. O paciente falou que tinha um edema, começou membros inferiores há aproximadamente 1 mês, procurou atenção primária, falou que ele tinha essência cardíaca, passou furosemida para ele foi piorando progressivamente e até que então, nas últimas 24 horas, ele teve o início súbito de uma dispneia, que aí ele ficou assustado e falou, não, preciso no pronto-socorro agora, ele veio. O paciente chega a irregular estado geral, taquipneico, é um paciente emagrecido, na horoscopia chamava atenção umas placas esbranquiçadas na mucosa oral, um pouquinho taquicárdico, uma pressão tendendo à hipotensão, tendendo à dessaturação e um edema muito importante em membros inferiores, 3 cruzes em 4. No laboratório, tinha uma função renal preservada, a princípio, não tinha nenhuma alteração de leucograma, hemograma, uma albumina marcadamente reduzida, albumina de 1,4, INR normal, e na urina 4 cruzes de proteinúria e 1 cruz de proteinúria, de hematúria. Foi feito uma eco à beira-leito na emergência, tinha uma função sistólica preservada e um derrame pericárdico moderado sem repercussão hemodinâmica. No raio-x, tinha um velamento dos seios costofênicos, literalmente foi atribuído a um derrame pleural. Então, o
paciente tem uma dispneia esclarecer, uma síndrome edemigênica que eu ainda não sei o que é, uma dispneia súbita, no paciente jovem, não tem nada para pensar em infeccioso, será que pode ser um TEP? Feito critérios de Wells, deu uma probabilidade intermediária, o raio-x só tinha esse derrame pleural, a princípio, a gente fez angiotomo, e, tínhamos um TEP submaciço nesse paciente. E aí? É um TEP, vamos anticoagular, vamos ver se a gente vai fazer trombolite com esse paciente, mas calma lá, o que ele tem? Ele tem edema, ele tem proteinúria, importante, com 4 cruzes, que sinaliza que deve ser provavelmente acima de 3,5 gramas, uma hipoalbuminemia completamente absurda, 1 ponto menor do que 2, e tem um fenômeno trombótico, isso é característico de uma síndrome nefrótica, tá? Então, o que a gente vai fazer para esse doente? Vamos fazer restrição hidrossalina, 1 litro de sal, 1 litro de água, 2 gramas de sal, obviamente, por conta do TEP, vamos iniciar a anticoagulação. Os pacientes tinham um TEP com risco intermediário, a princípio a gente optou por não fazer trombolítica no primeiro momento. Começamos a titular diurético de alça, tentando fazer ele perder aí entre 500 a 1 litro por dia, e começou o manejo geral do TEP. Tá? Então, assim, esse caso é para chamar atenção para uma outra forma de apresentação que eu acho que pode acontecer no pronto-socorro, que são as complicações da síndrome nefrótica. Então, isso aqui a gente lembra bem, em síndrome nefrótica você vai perder antitrombina 3, isso leva a hipercoagulabilidade, tá? Essa proteinúria maciça que está acontecendo, muitas vezes por meses, pode levar a um quadro de desnutrição. A perda de imunoglobulina aumenta o risco desse paciente ter infecções bacterianas, virais, e a própria síndrome edemigênica, se for uma síndrome grave, vai ter suas consequências e, eventualmente, o paciente pode se apresentar como resultado dessa síndrome edemigênica. Então, nesse caso, quando a gente foi ver a proteinúria, veio uma proteinúria de 8 gramas, e a sorologia dele veio positiva para HIV. Obviamente, no primeiro momento, não deu para biopsiá-lo, porque ele tinha um TEP, a gente estava anticoagulando, foi feito um manejo geral para a síndrome nefrótica, a gente iniciou o tratamento para a parte do HIV que ele tem. Na verdade, o paciente tinha uma SIDA, tá? Ele tinha um CD4 baixo, um paciente com SIDA mesmo, totalmente sem tratamento, estava na vida aí perdido. E quando finalmente a gente conseguiu biopsiar esse paciente, depois de 3 meses, o que a gente viu foi uma glomerulopatia colapsante. É um subtipo de gesso, não quero entrar em detalhes aqui, não é o objetivo da aula, mas o outro objetivo desse caso é chamar a atenção para o fato de que as glomerulopatias podem ser secundárias. E dentre as coisas que mais causam glomerulopatias secundárias, a gente tem as etiologias infecciosas. Então, aqui era um caso extremamente ilustrativo, relativamente comum, hoje um pouco menos comum, porque a gente tem conseguido tratar o HIV, a gente tem visto menos SIDA, essa não é a realidade dessa casa ainda, mas no geral a gente tem tratado melhor os pacientes com HIV. Então, o tratamento aqui é iniciar a TAV e manter o manejo geral da síndrome edemigênica dele, de síndrome nefrótica. Também não quero entrar em detalhes do ponto de vista de patologia, mas esse glomérulo aqui, o que ele tem? Você vê que as alças estão completamente fechadas, elas estão colapsadas. É por isso esse nome de glomerulopatia colapsante. Tá? É uma glomerulosclerose cemital focal subtipo colapsante, ou mais modernamente chamado de glomerulopatia colapsante. Então, aqui o que a gente tem aqui é uma hipertrofia podocitária brutal, as alças completamente colapsadas, esse glomérulo aqui muito provavelmente vai morrer. Tá? É uma doença grave e que, no caso, sendo secundário ao HIV, o tratamento consiste principalmente em tratar a causa base, que é o HIV. Aqui, mais uma vez, só uma ilustração, uma outra ilustração. Então, as alças completamente fechadas e colapsadas, uma hipertrofia podocitária brutal, um glomérulo totalmente desarranjado do ponto de vista de arquitetura, e esse glomérulo aqui, se a gente não fizer nada, também vai morrer. Então, infecções e glomerulopatias. Qualquer tipo de infecção pode ser relacionada com glomerulopatia. Humildemente, o que os nefrologistas, pelo menos acho que a maioria, o que eu faço quando eu estou diante de um caso que parece ser uma glomerulopatia, uma infecção? Eu vou consultar a literatura. Então, às vezes você acha lá uma membrana proliferativa, um paciente que tem hanseníase. Você vai lá pesquisar e quase sempre você acha um relato de caso ou uma série de casos relacionando as duas patologias. Então, realmente qualquer tipo de infecção pode se relacionar com algum tipo de glomerulopatia, mas, então, assim, tá diante disso, dá uma pesquisada. Não tem como decorar isso, eu não decorei, acho que são poucos os nefrologistas que sabem tudo isso de cabeça. O que a gente tem que saber, na verdade, são algumas associações clássicas, tá? Por exemplo, hepatite B com nefropatia membranosa, que é uma síndrome nefrótica. Por exemplo, HIV e parvovírus com essa GES, que é do nosso caso aqui ilustrado. Ou mesmo esquistossomose e HCV com glomerulonefrite membrano proliferativa.
Então, assim, aqui já estamos chegando no final. A ideia é mesmo criar um passo a passo, criar uma forma de pensar diante de uma glomerulopatia, não especificamente ensinar a tratar cada uma delas, que eu acho que é impossível, em uma aula de uma vez só. Então, assim, primeiro passo é isso mesmo, lembrar que as glomerulopatias existem, elas são causa de IRA, elas são causa de doença renal crônica. Utilizar-se da abordagem sindrômica para não cometer erro, para não entrar em desespero, não começar a chutar um monte de diagnóstico etiológico. Num primeiro momento, isso não é tão importante, isso vai ser muito importante, sim, no segundo momento, para complementar o diagnóstico. Lembrar que elas têm complicações, como o nosso paciente que teve um TEP secundário no síndrome nefrótica. A gente tem que saber reconhecer esses casos graves. Acho que esse talvez seja o maior erro. Essa semana eu vi uma paciente no hospital particular que era uma doença do anticorpo antimembrana basal, uma rapidamente progressiva, procurou o pronto-socorro 3 vezes. Na primeira vez deram Bactrim, na segunda vez deram Cipro, na terceira vez internaram dando ceftriaxone. Até que ela internou na UTI, começou a diálise e resolveram ver que a paciente, na verdade, tinha uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, saber reconhecer casos graves, isso aqui acho que é onde a gente mais come logo. E iniciar o tratamento quando a gente não tem tempo, por exemplo, na rapidamente progressiva. E aí sim, depois que a gente já fez o diagnóstico sindrômico, já fez o manejo inicial desse doente, chamar o especialista para complementar o diagnóstico e o tratamento. Então, assim, glomerulopatia e emergência, dá para ser bastante criativo, aqui tem várias outras formas de apresentação. Então, o paciente pode entrar com hematura macroscópica, pode entrar pela urologia com hematura macroscópica, e, na verdade, ser uma IgA. A gente tem as complicações de doenças oncológicas, então, doenças hematológicas, tumores sólidos, o paciente pode entrar por uma síndrome consumptiva, o paciente pode entrar por um outro fenômeno trombótico, e, eventualmente, ele tem uma glomerulopatia aqui junto com essa neoplasia. O paciente pode ser um paciente que já tem sabidamente uma glomerulopatia, está fazendo um tratamento ambulatorial, está recebendo imunossupressão, e aí ele vem como consequência, com uma infecção oportunista, alguma coisa assim. E uma coisa importante, que eu acabei não colocando um terceiro caso, que eu achei que ia ficar muito extenso, mas as glomerulopatias, as medicações. Então, paciente que usa, um exemplo clássico, são a doença de lesões mínimas, que é uma síndrome nefrótica pura, desencadeado por abuso de AINE. Isso aqui eu já vi algumas vezes e é bem ilustrativo também quando a gente se depara. Então, gente, sem querer ficar um pouco repetitivo, para resumir a aula, a glomerulopatia é uma causa frequente negligenciada de DRC e IRA, ela pode ser uma urgência nefrológica ou uma urgência clínica, não se espera resultado de biópsia e de marcador sorológico para tomar conduta, a gente tem que suspeitar, diagnosticar e, quando necessário, iniciar o tratamento prontamente. Isso é, sim, responsabilidade do clínico ou emergencista. É claro que se você está num lugar que tem um nefrologista ali 24 horas por dia, você vai utilizar desse recurso. Mas não é a realidade do Brasil, não é a realidade do SUS, e mesmo no hospital particular, eventualmente pode não ser essa realidade tão disponível assim. A biópsia renal é muito importante, ela é fundamental, mas ela é importante para complementar o diagnóstico e complementar o tratamento. Sempre dá preferência a uma abordagem sindrômica, e lembrar que as glomerulopatias podem vir associadas a outras doenças, como doenças autoimunes, como lúpus, doenças infecciosas, neoplasias oncohematológicas ou mesmo tumores sólidos, ou medicamentos. Gente, basicamente era isso. Termino aí com essa linda imagem, essa alegria aí que eu tive a oportunidade de vivenciar ao longo da minha vida, e abro para perguntas e questionamentos. Excelente, cara, André, muito bom. Em pouco mais de 35 minutos deu, acho que um recado importante aí para os clínicos, né? Vamos abrir aí para perguntas. Moçada, a palavra está com vocês aí. Pô, eu queria primeiro dar os parabéns aí pro Andrezão. Eu acho que é um tema que é super legal, né? A gente que faz nefro ama glomerulopatia. Infelizmente, a gente acaba que não consegue trabalhar no dia a dia, porque são doenças que individualmente elas são raras, né? Mas como o Andrezão falou, como grupo elas são comuns, né? Elas são a terceira causa de doença renal crônica no mundo. Só fica atrás de hipertensão e diabetes, né? Que são as comorbidades mais frequentes do mundo. Então, como grupo elas são frequentes, mas individualmente são raras. Agora, a gente não vê tanto assim realmente no pronto-socorro, e o André falou muito bem, porque infelizmente o pessoal suspeita pouco, né? A minha mãe, ela é pediatra. Minha mãe sempre me falava uma coisa que o bom pediatra, né?
é o que indica muito líquor branco. Toda hora tá suspeitando de meningite, pede líquor e no fim, às vezes, não vem, né? Eu acho que o bom clínico, cara, é o clínico que sabe interpretar o exame de urina 1, né? O André falou bem esse lance da Neuritu, a gente fica muito, às vezes, meio puto mesmo de passarem toda a leucocitura como Itu, e isso é uma coisa que eu acho que para o R1, para o R2 de clínica é fundamental, assim, é começar a interpretar o exame de urina de uma maneira diferente, né? Diagnóstico de infecção urinária é urocultura mais sintoma. E o exame de urina não serve só para ver isso, né? Então eu acho que, cara, foi genial, ele conseguiu dividir super bem, porque realmente, assim, se for pensar individualmente, cada doença tem uma manifestação que é mais comum, tem manifestações menos comuns, cada um tem um tratamento. Quanto mais a gente estuda glomérulo, menos a gente sabe, né? Glomérulo é uma coisa que é meio rara individualmente, né? Como eu já falei. Sim. E aí você vai, assim, começa a pesquisar e, pô, tem tratamentos que estão se desenvolvendo recentemente, tem muita coisa evoluindo, então quanto mais estuda, menos sabe. E é por isso que tem que saber conseguir classificar como síndrome mesmo. Acho que foi genial, André, eu não tenho nenhuma dúvida, não, só queria dar os parabéns mesmo. Acho que essa é uma aula aí que a gente tem que dar um jeito de obrigar todo R1 aí que tá entrando agora mês que vem na Santa Casa a assistir depois no YouTube e fixar bem esse conceito aí, porque é fundamental. Parabéns aí novamente. Só o único detalhe aí tá ficando antiga essa última foto sua aí, né? Ah, mas na memória tá fresquinho, sabe, então. Valeu, mano. Parabéns aí. Valeu, cara. Assim, aquela coisa, né? Urina 1 é um excelente exame, só não é bom para ver se tem ou não infecção do trato urinário, né? E a gente usa ironicamente para isso. Principalmente quando não tem um contexto, claro, eu não quero demonizar aqui a urina 1 com a intenção de fazer o diagnóstico de tudo, mas assim, aquela coisa, até vi um editorial esses dias aí falando para não utilizar o tal do rastreio infeccioso. O paciente chega por confusão mental, a gente faz aquela batelada de exame e uma urina 1. Aí você acha lá uma costura e acha que o rebaixamento dele é para uma ETU, sendo que ele não tem nenhum sinal de sepsis e tudo mais. Então, assim, como todo exame tem que ser usado dentro de um contexto, e eu acho que é isso que a gente infelizmente tem errado bastante aí com a urina 1. Posso perguntar uma coisa, assim? Aqui você não pede nada, você manda. Antes de falar, o André sabe tudo, o Sareta também sabe tudo, mas é uma dúvida prática que eu tenho, assim, na Santa Casa, eu tenho muito, que é o seguinte, né, e assim, tem que avaliar sindromicamente, tudo o que o Marcelo já falou, e a aula espetacular do André, isso tudo tem que ser feito. Mas você sabe que, assim, eu tenho uma dúvida no seguinte sentido, né? Uma vez feito o diagnóstico, pulsar no pronto-socorro é uma dúvida, viu? Eu acho que não existe não existe essa resposta na literatura. E, assim, eu vou falar no meu caso, eu sei que tem um nefrologista do grupo do pronto-socorro que é infinitamente mais gabaritado do que eu sou, que ele tora o pau, ele pulsa mesmo se ele acha que o paciente que tem uma rapidamente progressiva, e é um diagnóstico que é razoavelmente tranquilo de ser feito, ele vai e pulsa independente de estar ou não no pronto-socorro. Mas eu já conheço algumas outras pessoas que são super gabaritadas também, que ficam um pouquinho de pé atrás de pulsar no pronto-socorro, né? Lembrando que você vai fazer ivermectina, e depois da ivermectina, o paciente não pode estar infectado, fazer a pulsoterapia. Isso é uma dúvida, eu queria saber o que o André acha, o Clareta acham a respeito do pulso no pronto-socorro. Que, assim, não tem nada na literatura, mas eu fico um pouquinho preocupado, porque o pronto-socorro da Santa Casa, você sabe que, cara, para matar todos os bichos de lá é Baygon e fogo. A única coisa. Então, eu queria perguntar... cara, isso eu acho que assim... Não, eu entendo, assim, acho que é muito fácil falar, não, tem que pulsar, tal, não sei o quê. Agora, chegar lá e tomar a decisão, a gente sabe que é outra conversa e, obviamente, não é fácil de fazer. Que, na verdade, o que a gente está discutindo nesse contexto que você está dizendo, acho que não é nem questão de literatura, né? É uma questão de falta de estrutura, no sentido de que você tem um paciente que, se o paciente chegou da porta ali, fez o exame no banquinho, ficou um dia ali e a gente fez a hipótese sindrômica de uma rapidamente progressiva, ele deveria ser prontamente transferido, né? Eventualmente até para uma UTI. Eu sei que a gente não pode ver no mundo Alice nos País das Maravilhas, mas assim,
esse paciente não era para estar numa maca de pronto-socorro. Mas, assim, eu acho que aí, cara, eu não vejo alternativa, não vejo o que o Sareta fala, a gente vai ter que utilizar do bom senso e pesar risco e benefício. Se o cara saber que o cara está com uma rapidamente progressiva carcomendo o rim dele, você vai ter que criar coragem e não suprimir. Agora, se você está na dúvida, a disfunção renal não é tão grave, você quer tentar ver se consegue um leito na nefro, tentar chavecar o pessoal da nefro para puxar esse doente, aí, eventualmente, a gente vai postergar essa imunossupressão. Agora, a resposta de literatura realmente não tem. Eu vou falar, eu já vi, ao longo da minha vida, até como preceptor lá no HC, a gente imunossuprimir doente que a imunossupressão foi deletéria, tá? Não tem a menor vergonha de admitir que já aconteceu, inclusive comigo, de paciente chegar, a gente, não, vamos imunossuprimir, de repente você vai ver a biópsia, o rim era completamente crônico, o paciente teve uma complicação infecciosa, mas, no final das contas, é um pouco de pesar risco e benefício. Aí, nesse contexto, glomerulopatia, assim, da nefrologia, é uma das coisas que eu acho que mais a experiência conta. Então, assim, a minha experiência de glomerulopatia é baixa, tá? A experiência que eu tive foi quando eu fui preceptor, que a gente ficava vendo quase que semanalmente, aí 3, 4 casos importantes, assim, e eu vivi aquilo. Hoje eu vejo muito pouco. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, um caso mais dramático desse. Então, realmente, não é uma decisão fácil. Eu entendo a sua angústia e a sua dúvida, e eu não tenho a pretensão de responder. Cara, eu vou dar minha opinião e também... Não dá sua opinião, não. Deixa o Paulinho falar, porque a sua opinião vai ser mais importante do que a dele. Fala primeiro, Paulinho. Na verdade, André, quero te parabenizar aí pela aula. Acho que você, mais uma vez, foi super objetivo, conseguiu transformar um tema árduo em palpável para quem não é especialista, como vocês três aí são, né? E acho que o Santa Catarina, não sei se está ouvindo também, está na aula aí. A minha dúvida é o seguinte: não é tão simples assim para o clínico, em especial quando ele não conhece o paciente, não tem nenhum exame prévio do doente do lado dele, fazer o diagnóstico sindrômico de uma rapidamente progressiva. Eu acho que fazer o diagnóstico de uma síndrome nefrótica, simples, acho que, e de uma síndrome nefrítica também, mas entender se aquele cara já tem uma disfunção renal, ou se ele está piorando a função renal ali na sua frente naquele momento, eu acho que isso não é tão simples assim. E isso muda, né, o tratamento que vai ser feito para o paciente, que é exatamente o que vocês estão discutindo agora. Se você interpreta que aquela função renal é aguda, que piorou agudamente, você teoricamente indicaria um pulso. Então eu queria ouvir de vocês, e aí dos 3 que estão aqui, se o Santa Catarina tiver também dos 4, como é que vocês, do ponto de vista prático, interpretam que o paciente está piorando a função renal naquele momento? Porque, como eu disse, se você tem uma creatinina prévia que é normal e agora você tem uma creatinina que vem piorando, fica mais fácil interpretar. Mas o cara que procura o PS da Santa Casa, normalmente ele não tem uma creatinina prévia. E aí como é que você vai saber se aquilo é agudo ou não? Então, veja bem, Paulinho, tem algumas coisas aí, tá? Assim, por exemplo, o caso que eu dei, eu fiz isso de propósito, uma paciente jovem, que nunca teve nada, então, assim, de saída, eu já imagino que uma paciente de 24 anos não é para ter disfunção renal, tá? Claro, isso pode acontecer? Pode acontecer. Ela não era hipertensa, não era diabética, não tomava nenhuma medicação, não tinha nada. Então, isso já aumenta a minha suspeita clínica, tá? Além disso, ela tem hipertensão, então você vê que ela está hipertensa nesse momento. Ela tinha um sedimento urinário ativo, e o sedimento urinário, ele serve para você fazer o diagnóstico, também para você caracterizar se isso está ativo ou não. Então, claro, às vezes pode ter uma proteinúria residual e tudo mais. O paciente tinha uma hematúria franca ali, importante, 3 cruzes de hematúria, então, uma alteração de função renal importante, como eu falei, uma creatina de 1,5 para uma paciente como essa. Então, e, por fim, acho que o ultrassom também tem o seu papel. Um ultrassom com o rim todo bonitão lá, sem nenhuma alteração, de tamanhos normais, com preservação da relação córtico-medular, com uma ecogenicidade preservada, até que se prove o contrário, essa doente tem, sim, uma rapidamente progressiva, e ela está acontecendo nesse momento. É um conjunto de dados que a gente vai somar. De repente chega vamos imaginar aqui um caso alternativo.
Uma mulher de 55 anos, hipertensa, diabética aí há 10 anos, que chega com quadro semelhante, já muda completamente a figura, e aí, eventualmente, é um caso que a gente vai colocar isso na balança, ser um pouco mais cauteloso e indicar uma imunossupressão. Acho que não tem, infelizmente, não tem fórmula mágica, eu entendo completamente essa angústia, principalmente para o clínico, né? É uma decisão difícil mesmo, eu não estou, assim, eu até não sei se eu, ao longo da aula, passei a impressão de estar banalizando esse tema, de forma alguma, é uma decisão difícil de ser tomada mesmo, eu entendo essa sua preocupação. Não sei se o Sareta tem alguma coisa para complementar. Ou o Igor. Cara, eu acho que com relação a essa dúvida, eu compartilho com você, né? A gente fala na aula como se fosse super, e na prática é super difícil. Eu acho que um atenuante, né, é que com exceção, assim, das vasculites, né, principalmente as vasculites relacionadas, que acometem uma população bem mais idosa, as outras glomerulonephrites que podem cursar com rapidamente progressiva, né, por exemplo, nefrite lúpica, nefropatia da IgA, elas acometem uma população relativamente mais jovem, então dá uma facilitada, assim, justamente por isso que você explicou, né? Uma mulher que aparece com 20, 30 anos e uma função renal já alterada, tem que abrir o olho, né? Não é para levar isso na banalidade. Então, é difícil mesmo, né? Acho que o ultrassom ajuda bastante, aqueles exames de doença mineral óssea ajudam bastante para também definir se é crônica ou se é aguda. A anemia não ajuda tanto, porque no caso de glomerulonefrite pode ter anemia, então não ajuda tanto, mas a história é soberana, né? Agora nem sempre é fácil mesmo. Com relação àquela outra dúvida, que é o lance da biópsia, não, desculpa, a pulsoterapia no PS, também não tem uma resposta muito clara. Estou ficando bem em cima do muro aí, né? Tô virando passador de pano, mas eu acho que assim, uma coisa que a gente aconteceu no pronto-socorro nos últimos 2, 3 anos e que foi muito bom para o hospital, mas que para a gente perdeu um pouquinho da autonomia, foi o lance do Lean, né? Antigamente a gente tinha uma autonomia muito grande de mandar para a enfermaria quem a gente quisesse, da nossa cabeça. A gente escolhia os casos que a gente achava que tinham condições de ir para a enfermaria e os pacientes que tinham assim, um benefício de ir para a enfermaria, os casos mais interessantes, e mandava para o DM. E aí, mais recentemente, teve esse lance do Lean e o hospital foi muito bom, né? A gente viu que os fluxos melhoraram muito, o tempo de internação reduziu, para o hospital foi excelente. Mas, desse ponto de vista de poder escolher os pacientes que a gente considera que poderiam se beneficiar de uma investigação mais detalhada, a gente acabou perdendo bastante da autonomia, né? Então, o que eu acho? A gente tem visto paciente no pronto-socorro, infelizmente, 20, 30 dias até conseguir rodar todo mundo e ir para a enfermaria. Então a gente vai ter que começar a ter coragem, né? Realmente de pulsar no pronto-socorro. Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu fiquei, por exemplo, esse fim de semana eu estava de plantão e estava lá no box um paciente que chegou com uma queixa X, e aí ficou uns 4, 5 dias internado, e de repente começou a fazer febre, um quadro, uma mialgia, e aí foram pensar em Covid, e aí fez uma tomografia, um covidão bruto. E aí teve que mandar ele para o setor Covid, isolar o quarto, era aquele quarto do fundo do box. Então, assim, se estava pulsando um paciente naquele quarto do lado de uma pessoa com Covid, é um problema a mais. Então, cada caso é um caso. Assim, se o paciente estiver isolado, se achar que vai ficar realmente muito tempo até conseguir ir para a enfermaria, é claramente uma doença que é uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, eu acho que a gente vai ter que começar a ter coragem de pulsar mais. Agora, eu pessoalmente eu não sou um grande fã, não. Acho que nossa experiência no HC a gente sempre consegue transferir para enfermaria ou para UTI. Então, eu ainda fico com o pé um pouco atrás. O Chanel acho que tem mais coragem. Já vi ele pulsando algumas vezes. Graças a Deus sempre deu tudo bem, né? Mas não tem uma resposta, né? Eu acho que cada caso é um caso. Tem que saber em que setor que o paciente está, qual que é o grau da probabilidade de ser de fato uma glomerulonefrite rapidamente progressiva e dar uma pesada assim, no risco infeccioso, se vai conseguir controlar glicemia, hipertensão, tudo certinho, mas cada caso é um caso. Sei lá, acho que minha opinião é essa. Clinicão, né? Clinicão falando, a clínica é soberana, mas é isso aí, obrigado. Fogo, né? Fogo na boca. Tá bom, obrigado. Maravilha, pessoal. Mais alguém quer falar, quer perguntar? Bom, ô Shiguela. Fala aí, Pedro. Ô Shiguela, ali já tá falando aqui que você tá meio medroso, hein? Ela falou que a neurologia pulsa todas as esclerose múltipla, indica plasmaférese pra galera. Você tá meio medroso, hein, Shiguela? Você já foi mais corajoso, hein? Nutella.
é uma diferença muito grande mesmo. A neuro é mais no fear do que a nefro, viu? Mas não sou Bem só lembrado aí. Uma coisa que a gente tem que saber, né, é que assim, a evolução da glomerulite rapidamente progressiva, cada etiologia tem uma evolução, né? Mas ela é uma perda de função renal de semanas, de dias a semanas, né? Ele pode já chegar com o rim já até crônico, porque estava, sei lá, 3, 4 semanas em atividade, já chegou até tarde demais. Mas não é uma coisa assim, se você atrasar 2, 3 dias, já era, vai parar na diálise. Então, putz, é meio que saber o prognóstico geral do hospital, assim. Exato. Quanto antes, melhor, mas sem também fazer tudo na correria, no desespero, né? De repente tentar achar um leito melhor, não sei se isso é possível. Mas aí foi bem lembrado a questão da neurologia, que impulsa um monte de gente lá. Bem lembrado. Maravilha. Mais alguém? Bom, moçada, então eu acho que todo mundo aqui tem a obrigação de estimular aí os nossos residentes, internos, alunos, a assistirem essa aula, né? E ela está gravada no nosso canal do Serviço de Emergência. André, queria agradecer a você, mandar um abraço aí em nome da doutora Sandra, que deixou um beijo especial para você. Já um certificado aí da aula para você, tá certo? E daqui 15 Muito obrigado, eu que agradeço. A gente se encontra daqui 15 dias na próxima reunião. Boa noite a todos, um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço, pessoal. Boa noite.